Olá, a nossa semana começou falando sobre os sagrados feminino e masculino. Segunda-feira nós falamos sobre o sagrado feminino, a natureza da nossa mãe, a força que nós carregamos desse feminino dentro de nós, quais são as cargas, as heranças que esse ser maravilhoso nos deixou, né? Que nos trouxe essa força, que nos trouxe esse potencial de sermos quem nós somos. Seja muito bem-vinda, Maria Bethânia. É um prazer ter você aqui comigo, aqui no Voo de Sofia. E ontem nós falamos sobre o sagrado masculino, sobre essa força, essa herança que nós carregamos, esse ser que nos permitiu sermos concebidos e estarmos aqui hoje. Nós somos frutos de uma união sexual, de um óvulo com espermatozoide, de uma herança masculina, de uma herança feminina. E nós somos frutos de uma manifestação dessa carga emocional, tanto desta mulher quanto deste homem. Isso é fato e nós não podemos fugir disso. E muito além de tudo isso, nós somos fruto, nós somos a consequência de uma formação, de uma herança emocional que essas duas pessoas carregam dos seus antepassados também. E hoje o nosso tema, eu trago isso porque quando nós trabalhamos em um processo de coaching, nós geralmente tocamos em uma ferida muito profunda. Às vezes ela tem o quê? Ela tem uma casca e essa casca, ela não pode ser tocada porque ela inflama. E uma casca inflamada, ela não cura, porque existe o quê? Um processo de enfermidade interna. E geralmente esse processo de enfermidade interna se chama rejeição. Em algum momento das nossas vidas, nós fomos rejeitados. E isso acontece desde que nós entendemos por seres humanos. Por quê? Porque nós somos frutos de dois seres humanos. E que eu segunda e terça-feira pedi, tire esse pai e essa mãe do pedestal e traga eles para a terra. Passe a enxergar essas duas pessoas que te deram a oportunidade da vida. Desmistifique essas duas pessoas, porque muitos dos seus problemas podem estar diretamente relacionados com esta relação que foi o quê? Produtiva ou destrutiva. Porque esse endeusamento, esse colocar o pai e a mãe em um pedestal, muitas vezes nós carregamos crenças destrutivas para as nossas vidas. E aí o que eu digo, o que eu manifesto aqui hoje, é que esse processo de rejeição pode estar intimamente ligado com essas crenças que você carrega. Hoje, preparando essa live, eu me deparei com algumas informações muito preciosas. O quê? Nós podemos ter sido rejeitados mesmo antes do parto, não é? O nosso pai ou a nossa mãe pode não ter querido que nós estivéssemos vindo. Então existe o que? A rejeição de que eu queria ter um filho e de repente eu não quero mais. O que esse filho representa na minha vida? Outro exemplo, nasceu uma menina, eu queria um menino. Existe o que? Uma rejeição e você sempre será olhado de uma forma do que você não é aquilo que eu gostaria que fosse. Você não é tão bonito, você não é tão inteligente, você não é tão capaz. O seu irmão, existe o quê? Uma comparação e automaticamente você é rejeitado.
Então aqui, nesses dados, eu fui bem atrás falando sobre a Grande Depressão dos Estados Unidos, no começo do século passado, que muitas pessoas sofreram, que é um processo de rejeição muito forte. E isso tem hoje, foi passado de geração a geração. E hoje nós vivemos o quê? Um processo de rejeição completamente diferente. Se pensarmos o quê? Que hoje existe uma comparação muito grande. E hoje as redes sociais, elas estimulam essa comparação e automaticamente as pessoas se sentem o quê? Se sentem diminuídas, porque elas não têm o quê? O seio igual a da amiga, ela não tem o lábio tão preenchido como o da amiga, ela não tem as pernas como o da amiga, ela não tem o marido como o da amiga, ela não tem a casa como o da amiga, ela não tem os amigos como a amiga tem. Isso tudo vive um momento de quê? De você passa a não se sentir feliz no movimento da sua vida e você se sente o quê? Rejeitado. Então vamos lá, vamos adentrar mais nesse processo de rejeição. Você hoje, conscientemente, como é a sua relação com o seu pai e com a sua mãe? Isso é uma pergunta que eu fiz segunda, fiz ontem, estou fazendo hoje. Como é a sua relação com o seu pai e com a sua mãe? Você era aceito, era amado e era compreendido pelos seus pais? Ou para você ser amado, compreendido e aceito, você teve que se esforçar muito para se sentir pertencente àquela família? Isso é uma pergunta muito, muito forte. Por quê? Porque quando nós nos sentimos rejeitados por essas pessoas que muitas vezes a gente ainda coloca nesse pedestal, ai, poxa, o meu pai, a minha mãe, e aí essas pessoas continuam lá em cima e você aqui embaixo. Então você tem que fazer muito esforço para se sentir aceito. E isso desencadeia um processo de muita dor na sua vida. Então você começa a fazer muito esforço para ser aceito nos outros níveis. E esse processo de rejeição, ele é um processo muito delicado. Por quê? Porque nós começamos a expressar esse processo de não aceitação em diversas áreas da sua vida. Eu digo pai e mãe porque existe uma dependência emocional de você nunca se libertar desse processo de pai e mãe. É natural você nascer, ser criado dentro da sua família, se tornar um jovem, um adulto, seguir a sua vida, não cortar os seus laços familiares, porque eles nunca são cortados, mas você se tornar maduro e independente emocional. E esse processo de rejeição, de você não ter sido aceito e não ter entendido isso, torna o quê? Você dependente emocional. Então você se torna um dependente da aceitação do seu pai, da sua mãe. Então tudo que você vai fazer, você precisa da aceitação dele, da aprovação dele. E aí, a sua vida não caminha. Por que eu estou falando isso? Porque quando tratamos de um processo de crescimento pessoal em que você quer alcançar algum outro estágio na sua vida, automaticamente você busca o quê? Novos desafios. E uma pessoa rejeitada, ela não vai dar esse passo, porque ela é muito insegura, uma insegurança muito grande. E a insegurança,
tem um companheiro muito grande. O que é? Qual que é o companheiro grande da insegurança? Perfeccionismo. Então você não vai fazer o que você acha que você pode, por quê? Porque você não se acha capaz de fazer. Porque você é sempre menos, você precisa sempre da aprovação. E anteontem ou ontem, não me lembro, no post que eu fiz, que eu falei sobre a maturidade, esse estado de maturidade interior. Não é você se tornar adulto, porque eu vejo quantas pessoas que têm uma idade avançada têm reações infantis. Então, hoje, falando desse estado de rejeição, esse processo de rejeição, eu queria muito que você refletisse na sua vida quais são os momentos que você, no seu dia a dia, que você se sente rejeitado, que você se sente menos, que você precisa muito agradar as pessoas, você precisa se doar muito, porque como eu fui rejeitado na minha família, então automaticamente eu carrego essa carga emocional para o meu dia a dia. Entendeu? E aí, o que você precisa aprender hoje? Que eu vou. Você não vai aprender hoje, claro. Isso foi uma expressão minha. Mas eu queria hoje lançar uma ideia para você, que talvez você precise mexer nessas raízes, nesse pai e nessa mãe, ou por quem você foi criado e educado. Eu só vou consertar a câmera aqui, gente, porque ela tá... Eu entendi que eu tinha que filmar hoje essa live. Isso. E aí, nós precisamos hoje fazer o quê? Olhar com olhos amorosos, tirar essas pessoas do pedestal, fazer você hoje perceber que você não está de joelhos na vida, que você não precisa continuar de joelhos. E é um convite o quê? A ressignificar essas informações. Quando ontem eu convidei vocês para escrever quem era o seu pai, quem era a sua mãe, escrever. Quem é o meu pai é isso, mas com a sua alma, escrever de verdade. Quem é? Com muita sinceridade, com muita... despindo a sua alma, realmente. Tirar a roupa da sua alma e falar assim, não, eu quero o quê? Eu quero fazer a minha vida caminhar de uma forma diferente, eu preciso disso. Então escreva. O que o seu pai representa para você, essa figura dessa pessoa? Tire ele do pedestal, traga ele para a terra, sente com ele na sua frente, mas escreva. Quem é o seu pai? O lado dele negativo que você vê, o lado positivo. Todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Um lado que não agrada, não é ruim, que não agrada muito. A minha mãe, quem é essa pessoa? Tire essa mulher do pedestal. Traga ela para o mundo real. Quem é essa mulher? Que gestou você, que trouxe você, que te deu a oportunidade de você se desenvolver até o dia do seu nascimento, que cuidou de você. Quem é essa mulher? Ela é um ser humano. Qual que é o lado que você não suporta na sua mãe? E aí seja honesto o suficiente para colocar os seus pontos positivos, os seus agora, e os seus pontos que você acha que você precisa trabalhar. E hoje nós estamos mexendo em um terreno muito delicado, que é o terreno da rejeição. Porque você só vai alcançar a realização na sua vida, seja ela profissional,
emocional, social, pessoal. Você só vai alcançar a sua realização quando você entender que essa rejeição foi um processo que você viveu e que pode ter sido uma mentira, porque você continua pautado, você continua, as suas dores continuam alicerçadas em informações que você recebeu e que talvez você não fosse tão bonito, tão inteligente, tão capaz, mas você é único. E é nesse processo que nós trabalhamos hoje, que essa rejeição, ela pode estar sem fundamentos concretos. E eu fiz um post, ontem eu estava pensando, eu falei assim, mas como que eu vou fazer uma postagem falando sobre crenças, desconstrução de crenças? Eu precisava de algo bonito. E domingo, no sábado, eu fui em uma cidade aqui perto, que se chama Málaga. E eu quis caminhar pelo porto, então a gente passa por aquela construção. E é uma construção tão bonita, cheia de gentes, o porto fica ali do lado, é muito bonito. E eu fiz uma filmagem e tirei uma foto. Eu pensei, isso aqui é uma construção bonita, diferente, única, só tem em Málaga. E eu pensei o quê? Que essa construção seria a representação de quê? De quem você é. Nós somos únicos. E o processo de rejeição que todos nós vivenciamos na nossa vida, todos, não é privilégio de ninguém ser rejeitado. Todos nós somos, fomos e ainda seremos rejeitados. Por quê? O momento de enxergarmos o ser humano como um ser real, olharmos para nós com as cargas que nós carregamos e olharmos para o ser humano, o outro, tirando ele do pedestal e trazendo ele para o mundo real. E hoje eu queria que existe esse sentimento de rejeição, o que, meu pai não me amava, minha mãe não me amava, meu marido não me ama, os meus amigos me rejeitam, eu não sou valorizada pelo meu trabalho. Levante, você está de joelhos. Você não precisa disso mais. Sério. Você não precisa disso mais. Você pode sair do chão. Você pode se olhar no espelho da sua alma. Você pode se olhar e parar e prestar atenção. Eu não sou como a outra pessoa. Eu nunca serei como a outra pessoa. Não existe ninguém como eu no mundo. Eu sou único. Eu sou única. Quem eu sou, Alba. Não existe outra pessoa. Não existe outra pessoa como você. Então, se esse sentimento de rejeição vem do seu passado, porque você não se enxerga merecedor, por quê? Porque você não foi o filho que a sua mãe esperava. Você não foi. Mas hoje você pode trabalhar com isso. Por quê? Porque a sua mãe tinha uma visão de vida diferente. Por isso que eu digo, escreva quem seu pai é, quem seu pai foi, quem sua mãe é ou quem sua mãe foi. Porque é preciso tirar essas pessoas do pedestal. É preciso tirar o seu pastor, o seu padre, as pessoas que você endeusa. Tire essas pessoas do pedestal. Tire os artistas do pedestal. Tire todo mundo do pedestal. Coloque todo mundo no chão. Porque esse sentimento de rejeição é que te impede, que te bloqueia, que te inibe, que te faz procrastinar, que te faz ficar encalhado na vida.
Você não vai dar o passo que você quer dar na sua vida. Você não vai bater asas. Você não vai fazer o voo de Sofia. Se você continuar pregado em informações que você continua acreditando que são verdadeiras. Quando eu digo tire essas pessoas do pedestal, por quê? Porque a verdade deles não é absoluta. Toda verdade é relativa. Entendeu? Toda verdade é relativa. A verdade de uma pessoa é a verdade dela. Você vive uma realidade diferente, mas você pode construir uma vida muito melhor para você. Porque todos nós temos a possibilidade de construirmos uma vida muito bonita, muito preciosa, muito verdadeira para nós. Quem me falou bom dia que eu não tô vendo? Ah, a minha prima. Prima querida. E quando falamos de rejeição, isso tem muito a ver, sabe com o quê? Com esse negócio de falar assim, ai, poxa, meu pai não me amou, a minha mãe não me amou e agora eu não consigo ser feliz na vida. Eu acho que é o momento de repensarmos sobre essas informações que nós carregamos até hoje. Não é porque eu sofri que eu tenho que permanecer. Não é porque eu passei por uma situação na minha vida que eu fiquei como um gado. Eu não sei se vocês já foram em fazenda, já viram um gado, mas ficou marcado aquilo. E aí eu tenho aquele estigma na minha vida e que eu tenho que passar por isso. O meu, o seu, o nosso sofrimento, ele precisa ser entendido de uma forma diferente. E essas crenças que nós carregamos de família, de pai, de mãe, de avô, de pastor, de padre, de mentor, dessas informações todas familiares, elas precisam ser revisadas. Nós precisamos ressignificar essas informações, porque talvez você possa estar bloqueando um futuro de sucesso, uma vida maravilhosa, porque você continua acreditando nas informações que foram passadas para você. E que a partir de agora, é o momento de lidarmos com as nossas vidas de uma forma diferente. Então observe no seu dia a dia quais são os sintomas que você apresenta de rejeição. Então eu vou citar 7 exemplos de rejeição comuns no nosso dia a dia. Quando uma pessoa se sente rejeitada, ela geralmente apresenta uma reação no seu dia a dia. Qual que é? Agressividade. Então a pessoa, para se proteger, ela se torna agressiva. Ela é uma pessoa agressiva, então ela responde ao outro com agressividade. E isso, para que ela não seja, para que as pessoas não entrem no seu campo energético, o que ela faz? Ela agride, ela se torna o que? Um animal. O animal, qual que é a primeira reação dele? Quando você chega na casa de alguém que tem um cachorro, qual que é a primeira reação que esse cachorro faz? Latir. Ele avança. Então, um dos primeiros sintomas que um ser humano tem quando ele se expressa com as outras pessoas num nível de rejeição alto é a agressividade. Ele se sente agressivo. E ele expressa a sua afetividade dessa forma. Então você fala assim, poxa, nossa, mas aquela pessoa é tão agressiva, pra que isso? Pra que ele briga? Pra que ele ofende? Pra que ele faz isso? E aí você para e pensa e fala assim, coitado. Tem medo que alguém entre no seu campo emocional.
e você passe o quê? A invadir a sua área. Eu gosto muito de citar exemplos, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender. Domingo eu estava em Málaga, e aí eu fui em um shopping lá, que estava tendo rebarras, né? Estava tendo promoção, e eu fui lá, e essa semana termina as promoções, e eu fui lá visitar esse shopping. De repente, eu precisei entrar em uma ala lá do shopping e tinha uma pessoa que tinha colocado um carrinho bem próximo assim da entrada e eu afastei o carrinho e entrei. E essa pessoa reagiu comigo com uma agressividade tão grande que eu pensei assim, essa pessoa vai me agredir fisicamente. E como a minha índole não é responder com a mesma agressividade da pessoa, eu simplesmente olhei para ela, eu fiquei assustada com o nível de agressividade dessa pessoa. E aí eu pensei, poxa, será que ela não poderia ter conversado de uma forma mais amigável? Não, por quê? Porque é da natureza da pessoa responder assim. O que ela sofreu na vida, eu não posso dizer, porque foi um contato de 1 minuto e ponto final. Outro exemplo de rebelião, de rejeição. As pessoas se manifestam fazendo rebelião. Elas querem o quê? Querem agredir. Então existem grupos que se organizam, que são pessoas, geralmente são pessoas que sofreram algum tipo de agressividade e que as energias, as energias similares, elas se aglomeram. Então, geralmente, se você parar e prestar atenção, você busca pessoas na sua vida que passaram pelo mesmo nível de sofrimento seu. Então, preste atenção nos seus amigos, nas pessoas que você tem contato, porque geralmente essas pessoas carregam a mesma sensação de rejeição sua. Então, reveja isso. Reveja esse movimento da sua vida. Outro tipo de rejeição é a rejeição de fuga e a pessoa introvertida. Sabe aquela pessoa que nunca entra em contato com as outras? Ela está sempre com medo de ser ofendida, de ser agredida. Essa pessoa se fecha. Ela não tem contato com o outro. Ou tipo assim, ela tem um relacionamento, o relacionamento é ela e o marido, o namorado, o parceiro, ou ela fica só na família dela, ela não se expande. Por quê? Porque ela tem medo de ser invadido no seu espaço sagrado. Ou são pessoas profundamente solitárias, que não entram em contato com as outras. Por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada. Outro tipo de comportamento de rejeição, comportamento manipulador, são as pessoas controladoras. Alguém conhece alguém que é controlador, que quer dominar todo mundo, que quer ter o controle sobre todo mundo? Porque as pessoas não podem sair fora do seu olhar, do seu campo ali, do seu campo minado. Então, se você é uma pessoa manipuladora, geralmente você tenta agradar as pessoas. Você tenta. Deixa eu ver, a Maria, estou amando rever em minhas lacunas que ainda permeiam o meu emocional. Ai, eu adoro fazer essas lives, Maria Bethânia, porque realmente é uma ferida que nós carregamos. Todos nós temos isso. Isso não é privilégio de ninguém. Alguns já passaram e ficam rindo do que já passaram. Outros que estão passando e falam assim, meu Deus do céu, como eu consigo mexer com isso? Como eu consigo mexer com essas situações? Mas o manipulador é o mais normal,
do nosso dia a dia, né? As pessoas manipulam as outras. Manipulam muito. A nossa sociedade é totalmente manipuladora, as pessoas manipulam. E depois as coisas dão errado, acontece um BO na vida, e as pessoas falam assim, nossa, mas como eu vou conseguir consertar isso? Isso é fato, isso é o normal. E para a gente ter sucesso e realização pessoal e seguir o propósito de vida, a gente precisa se autoconhecer. E você falando isso me soa muito bem, sabe por quê? Porque nós precisamos rever quem nós somos o dia inteiro, todos os dias. Se você quer ter uma vida feliz, saudável consigo, é importante o quê? Deixa eu ver. Sim, exatamente. Pessoa que manipula demais, que vem com muito confete pra cima de mim não funciona. Por quê? Porque a gente sabe que a outra pessoa tá querendo te dominar, não é? Você vive um relacionamento. Esse relacionamento, a pessoa tá sempre ali, te sufocando de tantas atenções, te oferecendo demais. E aí, de repente, que você vai falar assim, aquela pessoa vai me puxar o tapete, porque ela tá querendo, ela tá jogando muito confete em cima de mim, ela tá querendo me manipular, ela tá querendo me ganhar pra depois ela me abocanhar. E esse é o processo, porque a pessoa tem medo de perder. Então ela manipula muito. Deixa eu ver o que você tá falando. Exatamente. Prima, é isso aí. Então vamos lá, a pessoa solitária e vulnerável, a passiva exacerbada. Quem conhece, esse é um estágio assim, aquela pessoa largada na vida, extremamente vulnerável, aquela pessoa que você se joga, a pessoa é almofada de sofá. Almofada de sofá. Essa pessoa tá sempre ali largada na vida. Ela é vulnerável. Mas ao mesmo tempo é uma pessoa manipuladora. Porque ela tá sempre sofrendo a vítima e ela tá sempre ali para que ela possa te pegar e te trazer para dentro daquele canto. E essa rejeição é uma rejeição muito delicada. E ela construiu um castelo para ela mesma, e ela tem medo de colocar as pessoas dentro, mas ao mesmo tempo ela pede ajuda, mas ela, ao mesmo tempo, eu não sei se vocês conhecem alguém assim. Essa pessoa, ela é a vítima, a situação da vítima, e aí essa pessoa, ela pede sua ajuda, mas quando você vai ajudá-la, ela te agride, ela te ofende, ela quer você do lado, mas ao mesmo tempo ela quer ficar sozinha. Então é uma situação muito delicada, uma situação muito difícil. Por quê? Porque essa pessoa sofre muito e ela quer alcançar algum lugar na vida, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela está fechada dentro desse movimento. Outro ponto, procrastinação. Quem se identifica com isso? Você sabe que você tem que fazer as coisas, você sabe que você precisa avançar, você sabe que você tem que dar um passo para frente e você recua. Você está sempre voltando, vai e volta, vai e volta. Porque esse tema da procrastinação é um tema que nós precisamos falar da autossabotagem. Porque ele está intimamente relacionado com todos os outros. Porque a pessoa, ela tem vontade, mas ela tem medo de ir. Então ela se sabota. Ela não vai. Cortou a comunicação? Não sei por quê. Não sei porquê, aqui tá normal. E também a possessividade. Possessividade de possuir algo ou alguém. É o último tema.
O desejo de possuir egoísta. A pessoa quer ter, é dono da outra pessoa. E você? Você tem alguém e você quer ser dono da pessoa. E esse dono, essa possessividade de você querer aquilo para você, então as pessoas se tornam posse. E essa possessividade é uma luta constante. Por quê? Afinal de contas, nós não temos nada. Ninguém. Nem nós mesmos. A gente consegue. Então, é importante a gente parar e perceber o quê? Que esse estado de possessividade é um estado infantil, egoísta, imaturo. Porque essa possessividade, ela não faz sentido. Então você agride, você domina, você procrastina, você se sabota, você se anula, se recua. Por quê? Por que eu falei dessa rejeição? Porque nós estamos trabalhando com as raízes dessa rejeição. Então, se você não trabalhar com essas informações que você recebeu quando você era pequeno ou continua recebendo, quantos filhos casados, a mãe olha para o filho e fala assim, nossa, mas você não vai conseguir fazer isso? Então continua esse processo de rejeição. Mas aonde que está a cura disso? Como que nós vamos curar esse processo? Essa cura existe em você trabalhar com você. É você voltar, trazer esse conhecimento para si, começar a perceber que você não é menor, que você não é menos, que essas informações que você recebeu são pessoas, apesar de ser pessoas importantes na sua vida, mas essas pessoas não podem definir a sua vida, a sua continuidade, e que você não pode ficar preso às informações dessas pessoas que você endeusava e continuava, que não é porque essas informações dessas pessoas queridas são contrárias à sua visão pessoal, isso não define o seu caminho e que você precisa começar a trabalhar com você. Se você tem um profundo sentimento de você se sente rejeitado e não avança na vida, é importante o quê? Você parar agora, entender quais são as suas necessidades. Todos nós sabemos. Todos nós. Intuitivamente nós sabemos. Ou você procura um processo terapêutico, ou você procura um processo de coaching, ou você procura um método aonde você possa trabalhar consigo, trabalhar com a sua visão de quem é você. Isso é muito importante, se olhar no espelho da sua alma, entender qual que é o significado da sua vida, que você não pode continuar pautando a sua vida, as suas decisões na opinião das outras pessoas. Definir o que você quer para você, definir qual que é o propósito da sua vida. Todos nós precisamos ter um propósito. A gente não pode viver o propósito das outras pessoas. A gente não pode viver na função. Quantas mulheres vivem na função de marido, de pai, de mãe, de filhos? Esquecem quem elas são. Quantos homens vivem um processo de profundo desgosto pessoal? Por quê? Porque são totalmente dominados por essas mulheres. Quantas pessoas hoje
hoje, ainda mais hoje, que vivem essa liberdade de expressão sexual, que são homossexuais, mas se sentem rejeitados por isso. Que esse é um movimento que precisa acontecer, de liberdade. Esse é um processo profundo de rejeição. São rejeitados dentro de casa, são rejeitados no seu trabalho, são rejeitados na sociedade. E isso tudo precisa o quê? Precisa entender qual que é o seu movimento de vida. O que você está fazendo por você? Esse processo de aceitação, eu trabalho com isso com pessoas que querem se aceitar dentro de um processo de coaching. Por quê? Porque associando a terapia ao processo de coaching, você consegue trazer à tona essa essência profunda do ser humano. E hoje eu queria falar sobre esse tema tão delicado, que todos nós, em um dado momento da vida, ou passamos, ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. São desafios e que a experiência de estarmos vivos hoje é fantástica. Então eu queria hoje deixar uma mensagem para você. Queria deixar uma tarefa de casa, que se você não fez ela ainda, escreva quais são as suas duas pernas, o pai e a mãe. Quais foram as informações que essas pessoas deixaram? Quem é você? E qual é a sua maior dor hoje? Qual que é a dor que você carrega na sua vida? Essa dor está intimamente ligada com o seu processo de rejeição. Entendeu? Esse processo de rejeição que você sofreu, mas isso continua pulsando no seu ser. Que bom, Maria Bethânia. Obrigada. Se fez sentido para você, perfeito. E essa era a minha mensagem de hoje. Sei que é uma semana muito pesada a nível de informações, mas eu não consigo ser rasa. Eu acho que nós temos que mexer no cerne de quem nós somos, mexer nas profundidades de quem nós somos. E essa semana, coincidentemente, presta atenção nisso que eu vou falar, isso é incrível. Eu sou uma curiosa, eu estudo diariamente astrologia porque eu gosto, que faz parte do que eu faço com a parte Ayurveda. E essa semana nós estamos vivendo uma conjunção planetária. Estamos vivendo uma lua em Escorpião. E essa lua em Escorpião, ela traz o quê? Ela traz o mais profundo do nosso ser para fora e que nós precisamos trabalhar com isso. Então eu queria usar de toda essa energia forte, emocional, de trazer do fundo do nosso ser e trazer para fora a expressão mais bela de quem nós somos. Então aproveita essa semana para mexer nesse baú de informações. Se você curtiu a informação, compartilha nos seus stories, envie essa live para os seus amigos, para os seus contatos, para o WhatsApp, para o Telegram, aonde vocês acharem. É uma fala que mexe com a essência de quem nós somos. E é isso que o ser humano precisa. Precisa ser mexido, sair do raso e trazer da profundidade do seu ser a sua mais bela essência. E aqui fica uma frase: um castelo de areia não fica em pé quando a maré sobe. Para ficar em pé, ele precisa ter uma fundação sólida e resistente, o que significa que ela precisa ser verdadeira. Para isso, nós precisamos remover os mecanismos de defesa que estão a serviço da mentira. A mentira de que você não é amado. E isso só é possível através do autoconhecimento, da expansão da consciência, onde vai ocorrer a descoberta do seu verdadeiro propósito. Nós temos que viver com propósito.
Isso é fato. A sua vida, ela precisa ser pautada no seu eu. No seu eu. Naquilo que você acredita. Naquilo que você quer. Você não pode viver na função dos outros e na função de agradar os outros. Isso é fato. E a rejeição, ela precisa ser trabalhada em profundidade, porque ela pode estar atravancando e atrapalhando a realização do seu propósito de vida, a realização da sua felicidade e a sua manifestação como o ser único que você é. Tá bom? Então essa era a minha mensagem. Eu me chamo Alba Araújo, trabalho com coach comportamental, sou terapeuta, atendo online, puramente online, porque eu estou fora do país, então todos os meus atendimentos são online. Então, se você se sentiu tocado por essa live, seja muito bem-vindo. Agende a sua consulta, o seu contato, e eu estou sempre à disposição.